Olá pessoal, acabamos de fazer um exercício então, fazendo uma previsão dos gastos e recebimentos da semana número 2. Legal? Essas aqui são as respostas. Bacana? Então vamos lá. Vamos parar e pensar. Uma boa gestão é aquela que busca sempre o equilíbrio das disponibilidades dos recursos financeiros, fazendo com que não faltem os recursos no curto prazo, perfeito? Que é o fluxo de caixa, e possibilite à empresa realizar os investimentos que se fizerem necessários em longo prazo. Legal? Então, pessoal, isso daqui é importante para que no fluxo de caixa ele vai nos mostrar que a gente está trabalhando muito apertado, se a gente no fluxo de caixa a gente já consegue poupar um pouquinho por semana, por mês e assim por diante, legal? Mais adiante a gente vai ver um fluxo completo de uma outra empresa. Pois bem, pessoal, vamos começar agora com um dos últimos tópicos do nosso curso, que é o ponto de equilíbrio, ou seja, a partir de quantas unidades ou quantos serviços feitos pela minha empresa eu passo da região de prejuízo e a partir desse ponto aqui eu passo a ter uma função de lucratividade. Vamos lá. Dependente do tamanho da empresa, do setor, se é um produto, venda de produtos ou serviços, ou se é um produto de alta, média ou baixa tecnologia, todas as empresas elas obedecem a esse gráfico, tá certo? Vamos entendê-lo, então vamos lá. No eixo do Y tem o valor, o valor monetário do trabalho, as receitas, tá certo? Dinheiro. E por aqui eu tenho a quantidade, seja de serviços, de produtos, enfim, o que eu estou vendendo. Tá? E nós sempre teremos os custos fixos, tá certo? Que ele é definido por essa reta contínua aqui. Nós temos o custo variável, que ele vem crescendo conforme a nossa produção. Legal. Observem que o custo total ele é a soma do fixo mais o variável, ou seja, quanto maior eu venho aumentando, quanto mais trabalho eu faço, eu venho aumentando meu variável, tá certo? Então eu sempre terei custos totais com a somatória do fixo, do variável, mais o fixo, tá certo? E nessa outra linha azul aqui, eu tenho a minha receita, tá certo? Aquela parte do ponto 00 do eixo vem crescendo. A partir do momento que ela cruza com o custo total, aqui é definido como meu ponto de equilíbrio, tá? Então, linhas de uma maneira bem prática. Deste meu ponto de equilíbrio para trás, se eu vendo menos produtos do que o meu ponto de equilíbrio, significa que a minha empresa está no prejuízo. Se eu vendo mais produtos a partir desse ponto de equilíbrio, significa que a minha empresa está na lucratividade. O ponto de equilíbrio é um índice muito simples e fácil de se calcular, que informa ao empresário o faturamento mínimo necessário para cobrir os custos fixos e variáveis. Legal, pessoal?
Então, esse daqui é um ponto que a gente precisa ter claramente dentro da nossa empresa, porque é a partir desse ponto que a gente vai saber se o nosso caminho, se o nosso negócio está seguindo ou não no caminho certo. Legal? Vamos seguir então. Antes da gente partir propriamente para o exemplo, eu quero deixar aqui uma observação, um ponto bastante importante, tá? Que para efeito didático a gente não vai utilizá-lo, mas em termos práticos a gente vai precisar. Existe uma diferença entre custos e despesas, tá? A grande diferença ela pode ser enxergada através das imagens, certo? Isso aqui é um resumo, tá, do que é custo e despesa. Custo são valores gastos relacionados à parte produtiva. Então tudo aquilo que eu tenho na produção eu encaro como custo, tá? Seja a matéria-prima, a mão de obra direta, né? Os operadores, o pessoal de linha produtiva, montagem, execução, depreciação de equipamentos, energia elétrica, água, geradores, todos os custos que envolvem a parte de produção, legal? São chamados de custos, legal? E as despesas são os valores prendidos para as áreas administrativas. Então, o que se entende como despesa? Salários de administração, pessoal do escritório, honorários da diretoria, material do escritório, comissão dos vendedores, propaganda e publicidade, tudo isso é encarado como despesa. Legal? Então, recapitulando, pessoal, custos são os valores gastos em áreas produtivas e as despesas são os valores gastos nas áreas administrativas. Legal? Vamos então agora partir para o cálculo do ponto de equilíbrio. Tá? Então, para isso, a gente precisa de duas formulinhas. O ponto de equilíbrio ele é definido como a divisão entre as despesas fixas, certo? Custos e despesas fixas, dividido pelo índice, que é um percentual, da margem de contribuição. Como que se calcula a margem de contribuição? É o que está aqui. É a diferença entre as receitas e as despesas variáveis. Legal? Então, ponto de equilíbrio é a divisão entre as despesas fixas pela margem de contribuição. E a margem de contribuição é a receita menos as despesas variáveis. Ok, pessoal? Assimilamos o conceito. Vamos partir para um exemplo, para ficar mais fácil. Vamos lá, então. Exemplo. Imagine que sua empresa planeja vender 1000 unidades de um determinado produto a R$50 cada unidade. Para produzir cada unidade desse produto, sua empresa tem um custo de R$20 e mais 15 de despesas variáveis por unidade. Além disso, há um custo fixo da ordem de R$6.000 mensais. Vamos ver então como fica a lucratividade dessa empresa e também a definição do ponto de equilíbrio. Vamos lá. Então nós temos como receita, né, 50 reais por unidade, que vão totalizar 50 mil. Custos do produto, R$20 vezes as unidades, que vão totalizar R$20.000. Despesas variáveis, tem R$15 por produto, vezes 1000 unidades, 15 mil, perfeito? Então, o que é a minha margem de contribuição? Lembre-se, é a receita menos os custos variáveis do produto. Lembrem-se, conforme está na fórmula aqui, despesas
despesas variáveis. Legal. Então tenho aqui essas despesas. Tá. Pronto. Então eu vou ter 50 menos 20 menos 15, que será 15 mil reais no total. Essa aqui é a minha margem de contribuição do produto, ok? Percentualmente eu tenho 30% dos 50 mil reais, ok? E as despesas fixas? Elas ficam na ordem de 6 mil reais. Então, se a gente pegar no lucro bruto, fica na faixa de 9. Então, fazendo a divisão dos no lucro bruto, fazendo a divisão, vamos lá pessoal, então fazendo a divisão, lembre-se do conceito, ponto de equilíbrio é o valor das minhas despesas fixas dividido pela margem de contribuição, ok? Dividindo 6 mil reais por 0,3, por ser uma questão de percentual, eu vou chegar a 20 mil reais como meu ponto de equilíbrio, ok? Como o valor da minha unidade é de 50 reais, ok? Significa que eu preciso vender mensalmente 400 unidades desse produto, ok? Então, tenho 6 mil reais de despesas fixas, dividido pela minha margem de contribuição, que é de 30%, ou 0,3 pontos percentuais, ok? Significa que eu vou ter 20 mil reais de ponto de equilíbrio, que equivale a 400 produtos, beleza? Mas, vamos avaliar futuro possíveis cenários? Período de recessão. Um período de recessão, fazendo as mesmas contas, né? Eu preciso vender 400, passo por um período de recessão, vendo 300. O que isso vai acontecer nas minhas finanças? Isso vai representar um prejuízo de R$ 1.500, tá certo? Significa que se eu vender menos que os 400, vendendo 300 unidades desse produto, eu vou ter um prejuízo de 1.500. E se eu passar por um período de prosperidade, né, onde eu estou vendendo bastante, época de Natal, época que os meus clientes estão com mais dinheiro, o que vai acontecer? Eu vendendo R$ 1.500 significa que a minha margem de contribuição permanece a mesma, os meus custos fixos permanecem os mesmos, e a minha lucratividade ela sobe bastante, ela vai para R$ 16.500, tá certo? Observem pessoal, que independente se eu passo por um período de prosperidade ou de recessão, a minha margem de contribuição ela não muda. Tá certo? Ela se mantém fixa em todos os períodos. Tá? E também os meus custos fixos não mudam. Então quer dizer, eu vendendo mais é o que eu consigo obter maiores lucros, certo? Mas vamos lá. Vamos ler esse ponto aqui. O ponto de equilíbrio mostra a partir de quantas unidades vendidas a empresa passa a ser lucrativa. Portanto, a conclusão mais lógica e comum é que quanto mais vender, melhor. Isso não deixa de ser verdade, porém vale lembrar que a partir de certos volumes,